18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Boa noite para você sintonizado em 100,7. Agora dando sequência na programação da Mix com o programa 18 horas. Estamos juntos até às 7 da noite. Eu, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime Leão. Muito boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham aqui a nossa programação do 18 horas. E, gente, interage com o nosso programa, mandando aquela mensagem de texto, falando pra gente, né, Karime, interagindo com os assuntos daqui do 18 horas. Como é que tá esse feriado aí? Conta pra gente. Comeu aquele peixe assado hoje? Oh, que maravilha. Manda no nosso WhatsApp, que é o 994887592. E tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto. E essa é para você que está dirigindo, passando perto aqui da Rádio Mix. As duas primeiras pessoas que pararem agora na porta da Rádio Mix, que fica na Rua Fortaleza 585 no Adrianópolis, leva cada uma um par de ingressos para o cinema, certo, Kennedson? Pois é, Karime Leão, você que parar aqui na frente da Rádio Mix e já vi aqui dizendo que quer o par de ingressos, Karime, vai poder ter acesso a um filme que é sensacional. Tem muita coisa boa nesse filme, que é o Todo Mundo em Pânico, Karime. Esse convite é válido de segunda até quarta-feira, né, cara? Exatamente. Então, as duas primeiras pessoas que pararem agora, na porta da Rádio Mix, cada uma leva um par de ingressos. Outro aviso importante. Segue a gente nas redes sociais. No @18 horas News. 18 horas. Trânsito. 6 horas e 4 minutos. Vamos conversar ao vivo com o repórter André Meirelles para saber como é que está o movimento, né? Trânsito, mas eu sei que ainda tem desvio por causa da procissão de Corpus Christi. É isso, André? Conta pra gente como é que está o movimento por aí. O trânsito está sendo desviado por causa da missa campal na Avenida Eduardo Ribeiro e as interdições vão até às 10 da noite. Karime, Kennedson, boa noite para vocês. Comecinho de noite aí também para os nossos ouvintes. Olha, a principal intervenção é na própria Avenida Eduardo Ribeiro, que está completamente bloqueada entre a Rua Saldanha Marinho e a Avenida 7 de Setembro. A interdição é para acomodar a estrutura da missa, que começou às 4h30. Para quem precisa passar pela região, o IMU orienta a usar as ruas Saldanha Marinho e 24 de Maio como alternativa, porque depois da missa tem a procissão. Os fiéis saem caminhada pelo centro histórico e esse percurso ele passa pela Avenida 7 de Setembro, segue pela Avenida Joaquim Nabuco, Rua 10 de Julho e retorna para a então Eduardo Ribeiro. As vias do percurso da procissão funcionam com interdição dinâmica, ou seja, são liberadas logo depois da passagem da multidão. Então, o dia festivo ele encerra com a tradicional bênção do Santíssimo Sacramento e os agentes do IMU, né, que é o Instituto de Trânsito Municipal, estão posicionados nos principais pontos para orientar os motoristas. Então, se puder, evite o centro até às 10 da noite. Se precisar passar pela região, siga então as orientações dos agentes. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Mix. E vamos aos destaques do 18 horas. Polêmica na política. Eu, Nathalie Moraes, explico a crítica feita pelo Coronel Menezes em um vídeo publicado nas redes sociais contra o vereador Sargento Salazar. O Amazonas registra em média 17 casos de golpe financeiro por dia. Eu, André Meirelles, explico sobre esses golpes. O mais comum entre eles é o do Pix. Eu, Vanessa Lima, falo sobre a comemoração desse feriado de Corpus Christi. Além das comemorações religiosas, com missas e procissões, a grande atração são os tradicionais tapetes coloridos. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques mais importantes a partir de agora para você que sintoniza 100,7. No programa 18 horas de hoje, quinta-feira, dia 4 de junho de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E a gente começa o 18 horas falando sobre golpes financeiros. Você já caiu em algum? Kenneth, já caiu em algum? Já mandou um pix aí sem querer? Enfim. Já, Karime Leão, infelizmente já caí em um golpe, olha, e foi chato demais. Sem saber, né? Pois é, tem aqueles golpes, gente, isso daí fica até de alerta também. Tem aquelas pessoas, aquelas famosas empresas fakes, sim, que oferecem um modelo de investimento que você
investe um valor X e vai receber um valor Y, geralmente com porcentagens mais elevadas. Emprestou 100, a esperança, a propaganda é de que você vai receber 200 em determinado período. Mas, gente, isso é golpe. Foge disso. Que é golpe. Não tem nada dado não, Karine. Não. Geralmente, quando o santo, né, esmola é muito, o santo desconfia, é o ditado popular. Bom, você sabia, Kenilson, que aqui no estado do Amazonas acontece em média 17 casos de estelionato, isso por dia? Pois é, esse é o tipo de crime que o golpista consegue tirar o seu dinheiro por meio de fraude, engano ou mentiras e, claro, causa muito prejuízo, né? Com certeza, Karine. Os prejuízos com esse tipo de golpes, eles são bastante altos. Eles variam desde ali as perdas individuais de pequeno valor até esquemas que causam prejuízos grandes no comércio e também em instituições financeiras locais. No deles, segundo a polícia, o prejuízo já somou mais de R$1 milhão. Ainda segundo a polícia, o maior alerta é para os golpes feitos pela internet, telefone e até aplicativos de mensagens. Exatamente. E também são entre os mais registrados os falsos empréstimos, falsas oportunidades de investimento, como você falou, Kennethson, vendas online fraudulentas, boletos adulterados, clonagem de WhatsApp, enfim. O que não falta é criatividade para esses golpistas conseguirem o nosso dinheiro. André Meirelles traz pra gente mais detalhes a respeito desses golpes e principalmente como que a gente pode evitar. Boa noite, André. Muito boa noite, é isso, são 2.151 casos de estelionato entre janeiro e abril desse ano, segundo dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas. O número representa uma média de 17 ocorrências por dia e acende o alerta para os golpes aplicados pela internet, telefone e aplicativos de mensagens. Os golpes virtuais estão cada vez mais sofisticados e fazendo novas vítimas todos os dias. Criminosos estão usando mensagens do celular, ligações telefônicas e até o nome de propagandas do governo para enganar a população e roubar dinheiro, como explica a advogada especialista em proteção de dados, Ruth Armelin. Os principais golpes, eles estão relacionados com a engenharia social. A engenharia social, ela nada mais é do que um método que o criminoso utiliza ou para manipular, ou para enganar a pessoa, ou para usar da confiança daquela pessoa para fazer algo que ele quer. Um dos golpes que mais tem se espalhado é o dos falsos links de e-commerce. Nesse caso, os criminosos adicionam a vítima em grupos de mensagem e prometem pagamento de comissões para curtir produtos ou ajudar em supostas vendas online. Depois, enviam links maliciosos que instalam vírus no celular e podem dar acesso a dados bancários e senhas. Outro golpe que tem feito muitas vítimas é o do falso emprego. Os criminosos oferecem vagas com salários altos e contratação imediata. Para participar, a vítima precisa clicar em links ou informar dados pessoais e bancários. Em muitos casos, os bandidos pedem pagamento de taxas para cursos, cadastros ou liberação de vaga. Programas sociais também estão sendo usados nos golpes. Criminosos disparam mensagens dizendo que o Vale Gás, o Bolsa Família ou outros benefícios já estão disponíveis. A mensagem normalmente traz o nome do gov.br e pede que a pessoa clique em link para liberar o benefício. Mas o objetivo é roubar dados pessoais ou invadir o aparelho da vítima. A advogada especialista em proteção de dados, Ruth Armelin, explica que os golpistas vêm se reinventando e tornando os golpes cada vez mais difíceis de serem detectados. Então, um exemplo, sequestro de chip, é o SIM swap. Ele entra em contato com o operador de telefone, se faz passar pela vítima, usando os dados pessoais que ele tem dessa vítima e pede a portabilidade daquele chip. Ele entra em rede social, em conta de e-mail, em conta bancária e aí o estrago está feito. Um outro golpe
muito associado à engenharia social é do WhatsApp. Então, ele clona a foto, utiliza dados pessoais, se faz passar por parente, amigo próximo da vítima e pede ali um Pix, pede para que confirme alguns dados pessoais. A advogada orienta ainda que, para não cair em golpes, é necessário desconfiar de promessas fáceis, não clicar em links desconhecidos e sempre verificar se o site ou o contato é oficial. Os golpes estão cada vez mais sofisticados. Então, o que a gente orienta? Primeiro ponto, desconfiança. Desconfie sempre. Vantagem muito maravilhosa, algo muito urgente. Dá um passo para trás, dá uma respirada, procure os canais oficiais. Um outro ponto muito importante é ativar o duplo fator de autenticação. Então, no celular, no e-mail, em contas. Então, sempre assim, procure os canais oficiais. Principalmente se você recebe passivamente. Se você recebe ligação, se você recebe SMS ou a mensagem, dá um tempo e vai buscar ali no canal oficial. Ela explica ainda que, em caso de golpe, a recomendação é procurar imediatamente o banco, registrar boletim de ocorrência e denunciar o crime à polícia. Bom, a primeira atitude por exemplo, se a gente está falando de um banco, é entrar em contato com esse banco. Se é de um sequestro de chip, entrar em contato com a operadora de telefone. Ou é de uma empresa, entrar em contato com essa empresa. É o primeiro ponto. O segundo é fazer um boletim de ocorrência online. Gente, boletim de ocorrência online, ele tem o mesmo valor do que um boletim de ocorrência que não é online. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E hoje é comemorado o dia de Corpus Christi, uma das datas mais importantes da Igreja Católica. A programação começou logo cedo com missas na Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição e seguiu ao longo do dia com encontro de ministros, missa campal e procissão pelas ruas do centro histórico. E Kenneth, além das comemorações religiosas, essas que você acabou de falar, tem também o tradicional tapete de Corpus Christi. Tradição aí, não só aqui no Brasil, em vários outros países do mundo. Fiéis e voluntários se mobilizam para confeccionar aqueles tapetes coloridos, mantendo viva uma tradição centenária da Igreja Católica. E a repórter Vanessa Lima traz pra gente mais detalhes. Boa noite, Vanessa. Muito boa noite a todos. Olha, foi extenso e intenso, hein? A programação de Corpus Christi mobilizou fiéis durante boa parte do dia e envolveu muito mais do que apenas a procissão. Antes mesmo das celebrações, logo nas primeiras horas do dia, centenas de fiéis se reuniram para manter viva uma tradição que atravessa gerações. A confecção dos famosos tapetes coloridos que servem de caminho para a procissão do Santíssimo Sacramento. Utilizando materiais como serragem colorida, areia, flores e outros elementos decorativos, os tapetes ganham vida e se transformam em verdadeiras obras coletivas. Mais do que simples decoração, os tapetes simbolizam união, devoção e o esforço conjunto da comunidade. E cada detalhe é preparado para receber a passagem da procissão de Corpus Christi, uma das datas mais importantes do calendário católico. A tradição, que chegou ao Brasil por influência portuguesa, continua forte no Amazonas graças ao empenho das comunidades que fazem questão de preservar esse patrimônio cultural e religioso. Após a confecção dos tapetes, tiveram início as missas, seguidas pela tradicional procissão. A programação começou na Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição, com celebrações que vão das 7 da manhã até o meio-dia. Às 3 da tarde, a Catedral recebeu um encontro com os ministros da igreja e logo depois, às 4:30 da tarde, os fiéis participaram de uma missa campal realizada na Avenida Eduardo Ribeiro. Após a comunhão, os participantes seguem em procissão pelas ruas do centro histórico. A programação termina com a bênção do Santíssimo Sacramento. O pároco da Catedral Metropolitana, Padre Nelson Pereira, comenta que esse é o único dia em que o Santíssimo Sacramento passa pelas ruas da cidade. Esse é o único dia do ano em que o Santíssimo Sacramento, a hóstia consagrada, é exposto no ostensório e sai em procissão pelas ruas.
Ele é o nosso alimento. Esse ano temos um tema para refletirmos sobre esse dia em que celebramos Corpus Christi, o corpo de Cristo. Eucaristia, pão vivo feito morada entre nós. Além do aspecto religioso, a programação também se transforma em um grande encontro comunitário. Famílias, grupos de jovens, pastorais e moradores das comunidades participam juntos, fortalecendo os laços de convivência e mantendo viva uma tradição centenária. O resultado é uma celebração marcada por fé, emoção e um forte sentimento de pertencimento, que continua sendo preservado com muito orgulho aqui no Amazonas. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Outra data comemorativa também, Karime, que acontece nesse mês de junho é o Dia dos Namorados, né, gente? Aí movimenta mesmo. É outra data que vai movimentar comércio, vai movimentar também vários corações. Com certeza. E o clima romântico já começou, inclusive, Karime, a esquentar o comércio de Manaus e mais de 90% dos manauaras estão dispostos a presentear no Dia dos Namorados. Olha Se não presentear, meu irmão, vai pegar as contas. Olha, já tá sabendo, né, Kenneth? Olha aí. E os namorados, né, pretendem investir mais em vestuário e calçados, mantendo o mês de junho como um dos melhores para os setores de comércio e serviço. Quem traz pra gente mais detalhes a respeito desses números é Odineia Araújo. Boa noite, Odineia. O Dia dos Namorados deve fazer o caixa e o coração baterem mais forte em Manaus. Uma pesquisa da Fé Comércio, a Federação do Comércio do Amazonas, aponta que 96% dos consumidores pretendem comprar presentes esse ano. O dado revela o otimismo do comércio, mesmo em meio ao aperto no bolso de muitas famílias. A maioria dos manauaras diz que vai gastar o mesmo ou até mais do que no ano passado. Mas o romantismo tem limite. 78% pretendem gastar até R$250. Mas como o dinheiro está apertado, a maioria pretende mesmo gastar uma média de R$80. Roupas, calçados, perfumes e cosméticos lideram a lista dos presentes mais procurados. E as lojas físicas continuam sendo as queridinhas dos consumidores, principalmente os shoppings e o centro da cidade. De acordo com a economista Denise Kassama, o mês de junho em si já é um mês muito bom para o comércio e serviços. Primeiro por causa das festas juninas, depois do Dia dos Namorados e esse ano a Copa do Mundo. Datas como o Dia dos Namorados mexe muito com o setor de serviços, principalmente com o comércio, a questão dos presentes, e todo mundo quer levar a pessoa que ama em algum estabelecimento. O mês de junho é um mês atípico para a economia, de impactos extremamente positivos, porque se há esse crescimento, também há um crescimento de postos de trabalho. Se tem emprego, as pessoas têm renda, se tem renda, tem consumo, o governo arrecada mais e todos acabam ganhando. Outro hábito que não muda é o jeitinho brasileiro de deixar tudo para a última hora. Mais da metade dos entrevistados disse que vai às compras apenas na semana do Dia dos Namorados. Enquanto o comércio comemora, o consumidor tenta equilibrar amor e orçamento, mas a data não passará despercebida. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E vamos voltar a conversar ao vivo com o repórter André Meirelles. André, você tem atualização sobre o caso do assalto com a morte do comerciante Evilásio Alves, que chocou a cidade toda de Manaus nessa terça-feira. Um dos suspeitos do crime foi preso, é isso? Conta mais detalhes, André, boa noite. É isso mesmo, Karime, Kennedy, boa noite para vocês, aos ouvintes. É um jovem de 21 anos. Ele confessou ser o autor do disparo e matou aí o comerciante Evilásio Alves da Silva, de 61 anos. Isso aconteceu durante um assalto agora na última terça-feira no bairro São José, aqui na zona leste de Manaus. O Luiz Fernando Branches do Nascimento, esse jovem de 21 anos que confessou o crime, ele foi preso nessa madrugada em uma kitnet no bairro Cidade de Deus, na zona norte, e a ação foi feita pela Rocan. Segundo a polícia, ele alegou que atirou depois que o comerciante reagiu ao assalto. O suspeito, ele inclusive já tem até passagem pela polícia. Ele foi preso em fevereiro desse ano por envolvimento no roubo de turistas dentro do Museu da Amazônia. Ou seja, era um criminoso que estava solto e aí cometeu mais um crime contra a vida desse idoso na Zona Leste.
A arma usada no crime ainda não foi localizada e o caso foi registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e segue sob investigação da Delegacia Especializada em Homicídios. Informações também, inclusive, que possam ajudar nas investigações. A polícia deixou um contato, que também pode ser pelo WhatsApp, que é o DDD 92992807574, ou também usando aí o 181, 190 para ajudar nas investigações. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Você está ouvindo 18 horas. Política. Agora em Manaus, 6h22. Vamos para o bloco de política do 18 horas com Kenneth Paes e Nathalie Moraes. Kenneth, então vamos lá. O evento de hoje promete movimentar os bastidores e a política, E essa eleição aqui no estado do Amazonas. Davi Almeida recebe aqui em Manaus o pré-candidato à presidência pelo Avante, Augusto Cury, num encontro que deve reunir lideranças e apoiadores lá no Estúdio 5. Esse ato, claro, pode ser considerado um pontapé inicial da pré-campanha de Davi Almeida para governo do estado do Amazonas. Não é isso? Conta mais. Boa noite. Com certeza, Karime Leão, muito boa noite para você. Boa noite a todos os nossos ouvintes aqui do programa 18 horas. Esse evento está acontecendo nesse momento lá no Estúdio 5 aqui em Manaus, mas o principal assunto desse encontro, ele já foi adiantado hoje pela manhã para toda a imprensa amazonense. Durante coletiva de imprensa, o próprio Augusto Cury, ele fez questão, Karime, de destacar quais que serão as bandeiras do Partido Avante. Hoje ele faz parte do Partido Avante. O Avante, ele tem se demonstrado mais neutro diante dessa polaridade que tanto tem dificultado e atrapalhado a vida de mais de 48% dos brasileiros, que consideram que essa polarização não chega a lugar algum. Esse extremismo de direita e extremismo de esquerda, não é? Exatamente. E Augusto Cury, ele se posiciona exatamente dessa forma, como alguém que vai furar essa bolha da polarização direita e esquerda, alguém que quer encontrar no diálogo essa maior arma para poder transformar o país, a poder modificar o país para que ele siga para frente e não para trás, como a gente está vendo que geralmente acontece. Numa discussão entre direita e esquerda nunca chega a lugar algum, na realidade chega só a inimizade. Que verdade. O pessoal acaba... quebra a família, filho falando sem falar com filho, Quer dizer, filho sem falar com pai, vice-versa. Então ele seria uma terceira via, a tão sonhada Exatamente. Terceira via. Ele falou um dado importante, Karime, que só 2% ele tem apenas 2% das intenções de voto no Brasil inteiro, só que ele também mencionou um outro dado durante coletiva de imprensa hoje. Ele disse que 84% dos brasileiros não sabem que ele é pré-candidato à presidência. Então ele falou que isso é um número positivo também, porque ainda tem muito trabalho a ser feito, principalmente aqui no Amazonas, para que mais pessoas saibam que ele está nessa jornada. E o motivo dele concorrer à presidência é exatamente esse, para acabar com essa polarização. Vamos ouvir o que disse Augusto Cury. Eu coloquei meu nome nesse ambiente tóxico da política porque eu sou contra a polarização. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Estamos na era do apontamento de falhas e não na era dos elogios. Você pode exaltar quem erra antes de apontar o erro. Assim você cria, não inimigos, mas você cria um ambiente onde há respeitabilidade nas ideias. E eu quero representar cada vez mais o Brasil da soma e não da divisão. E é interessante ouvir Augusto Cury porque ele é um escritor, ele é um psiquiatra, alguém que entende a mente humana e tem ajudado milhões de brasileiros a superarem algumas situações emocionais, a superarem os seus próprios desafios. E ele ganhou fama internacional por conta dos livros sobre esse comportamento humano. E agora ele tenta transformar toda essa técnica, todo esse aprendizado, essa robustez de conteúdo. Você ouvindo ele parece que você está numa palestra e é de fato alguém muito qualificado. Talvez não para a presidência, pode ser um nome muito qualificado. Nesse momento ele é alguém que tem um conhecimento mais técnico, mas é muito interessante de ouvi-lo. E ele mencionou, Karime, a respeito sobre essa polarização, que ela chega a ser tão precária ao ponto de não ouvir aquelas pessoas que são o público, que são ali a finalidade, é o ponto principal de uma política que deve atender às necessidades daquelas pessoas mais vulneráveis. Vamos ouvir novamente Augusto Cury.
Nessa era da polarização, você só escuta quem te bajula, você só escuta aqueles que estão próximos. Não escuta a voz daquelas pessoas invisíveis, a imagem da dor delas. Não escuta a voz do seu partido, escuta a voz das suas ideologias. Isso está errado. Ainda segundo Augusto Cury, por não ter compromissos com grupos ideológicos ou correntes mais específicas, ele teria mais liberdade para poder escolher os melhores nomes para poder compor esse futuro do governo. E ele também prometeu que, caso seja eleito, vai haver mais representatividade feminina no Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir novamente Augusto Cury. Eu sou de fora da política. Infelizmente, sou de fora da política. Tenho talvez mais condições de qualquer outro pré-candidato de escolher pessoas notáveis da própria política, com história notável de gestão para serem ministros. Tenho mais condições, por ser de fora, de escolher mentes brilhantes das universidades. Também gestores com alta capacidade da área pública, para fazer um pacto nacional. Se eu tiver o privilégio de chegar lá, se a população me escolher, os próximos 2 ministros não serão homens, serão 2 ministras. E no encerramento da coletiva de imprensa realizada hoje pela manhã, o ex-prefeito de Manaus e pré-candidato ao governo do estado do Amazonas, Davi Almeida, aproveitou esse momento para poder também entrar num debate mais estadual e apresentar as primeiras linhas da sua estratégia política para esse ano de 2026. Sem citar nomes diretamente, Karime Leão, Davi Almeida, ele fez duras críticas em relação à atual situação, ao atual cenário do estado do Amazonas, já dando a entender o legado da antiga gestão do governo do estado e a atual gestão. Ele fez duras críticas a esses gestores. Vamos ouvir agora Davi Almeida. Então, por que nós acreditamos? Eu acredito que nós vamos vencer a eleição para o governo do Amazonas. Porque em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, o prefeito que mais benefícios trouxe para a sua cidade, ele vai ser reconhecido. Você pega as pesquisas hoje, tem 74% da população que não sabe nem quem vai votar. Quando eles souberem quem são os 4 candidatos que estão à disposição para serem escolhidos para resolver, por exemplo, vivemos o pior momento da história da educação do Amazonas. A nossa saúde dos hospitais de média e alta complexidade está na UTI, está nos índices quase iguais da pandemia. Se você pegar a segurança do estado do Amazonas, o Amazonas é o 5º estado mais inseguro do Brasil, tudo fruto das políticas públicas do estado. Você vê agora, o estado está praticamente declarando a insolvência, assinaram a falência do estado. E aí você pergunta, nós vamos perguntar para a sociedade amazonense, quem pode tirar o estado dessa situação? O Amazonas não pode voltar para um passado que não deu certo, muito menos manter o presente que fracassou. O Amazonas não é um laboratório para se fazer experimentos. O Amazonas não aguenta mais uma aventura política. Não dá para brincar de escolher o próximo governador. E essas foram as últimas palavras da coletiva de imprensa realizada pelo pré-candidato ao governo do estado do Amazonas, Davi Almeida. E eu acabei de receber uma mensagem de um colega que está presente nesse momento no evento e, ao que tudo indica, foi mencionado aqui que temos uma lotação total lá no local. Teve um grande número de participantes. Ainda hoje pela manhã tivemos a presença dos pré-candidatos a deputados estaduais e de pré-candidatos também a deputados federais, incluindo a Fernanda Ariel, que é filha do ex-prefeito Davi Almeida. Então, com certeza, esse evento traz uma robustez maior, principalmente para o Avante, que quer fazer a maior bancada possível nessas eleições, Karime. Então vamos aguardar. Amanhã você traz mais detalhes pra gente, Kenneth, a respeito desse evento que está acontecendo agora lá no Estúdio 5, certo? Exatamente, okay. Karime Leão. Estamos vendo aqui imagens e realmente está lotado. Tem gente até do lado de fora aqui do Estúdio 5 tentando entrar no evento. Tentando entrar, sucesso, e num feriado perfeito, né? Nathalie, vamos lá. O clima esquentou entre 2 figuras conhecidas aqui da política do estado do Amazonas. Vídeos na rede social, o Coronel Menezes fez críticas diretas e ácidas ao vereador Sargento Salazar. Conta o que aconteceu, Nathalie. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Kenneth. E a todos os ouvintes do programa 18 horas. Eu diria, Karime, figuras bastante polêmicas, né, da direita, na política da direita aqui no Amazonas.
não tem muito tempo, né, que o Coronel Alfredo Menezes saiu do PL. Ele ficou muito tempo ali procurando um partido, até que o Avante foi lá e falou bem assim: venha, a gente te acolhe. Inclusive ele tava lá, viu, hoje de manhã. Que hoje, Coronel Menezes. Mas saiu de fininho, não quis falar com ninguém. Ainda que hoje, né, o Augusto Cury, candidato à presidência do Avante, venha a Manaus e diga que é contra essa polarização, o Menezes, que é candidato do Avante a deputado federal, ele deixa muito claro para todo mundo que ele é compadre do Bolsonaro, né? Ele sempre disse assim que é mais do que amigo, best friend, uma irmandade ali realmente que existe entre eles. E aí, Karime, Kennedy e ouvintes do programa 18 Horas, o Menezes participou de um podcast, de uma entrevista ali com o nosso colega e também jornalista Botelho, e ali ele foi questionado sobre diversos pontos e ele quer concorrer a uma vaga na Câmara Federal. E claro, ele foi questionado sobre um dos seus principais opositores, que é o vereador Sargento Salazar. Muita gente já diz que o Salazar estaria eleito nas eleições desse ano, mas ele, né, vem afirmando ali que realmente não canta a vitória antes do tempo, a eleição se ganha ali voto a voto, é na urna e não dá realmente para confiar na rede social, ainda que ele tenha sido um fenômeno nas últimas eleições. Comprovam isso. Mas pelo menos na pesquisa tá dizendo, né? Exato. Mas aí, Karime, Kennedy e ouvintes, ele foi questionado, né, sobre o alcance digital e a capacidade do Salazar que ele tem em viralizar. E aí, né, de forma muito ácida, do jeito Menezes de ser, ele foi ali muito enfático em dizer, Karime e Kennedy, que ser social media, ser influenciador digital lá na bancada federal, você não se sustenta por muito tempo. Inclusive, ele criticou a principal marca do Salazar, que é marretada, né? Ele até falou bem assim, lá, ele vai dar marretada em quem? Né? Já que por muitas vezes nas redes sociais, ele faz muitas críticas ao ex-governo, ele fez muitas críticas ao ex-governador Wilson Lima, ao Davi Almeida, e aí o Menezes questionou isso aí. Inclusive, eu separei um trechinho desse material que foi publicado nas redes sociais para que os nossos ouvintes possam conferir. Quem nos acompanha através das redes sociais vai poder conferir a imagem também. Vamos ouvir. O poder digital dele de destruir é grande. Porque ele fala mal do prefeito, ele fala mal do governador. Agora, a gente tem que saber se o poder dele de construir, de gerar emprego, de melhorar a vida das pessoas, de lutar pelaquilo que o estado do Amazonas precisa, que é criar renda, emprego, se ele tem esse poder de construir, de destruir, a gente sabe que ele tem. Se ele vai ter essa oratória com conteúdo de subir na tribuna lá do Congresso Nacional contra 512, vamos tirar os 8 do Amazonas, contra 500 que lutam contra a Zona Franca de Manaus e os nossos interesses, como a BR-319, como as licenças ambientais, e defender com contundência, com conteúdo, que isso é necessário para o Amazonas crescer, ter uma nova matriz, ou se ele vai ficar calado, como ele ficou o ano todinho como vereador, porque lá não vão dar espaço para vídeos e marretadas. 18 horas. Karime, Kennedy e ouvintes, nessa declaração aí do Menezes realmente funciona como uma tentativa de reduzir ali a atuação do vereador Sargento Salazar a esses espetáculos, a gente pode dizer assim, que ele acaba fazendo ali nas redes sociais, insinuando realmente que a força termina quando começam ali os debates mais técnicos, né? Será que ele tem embasamento técnico realmente para enfrentar toda essa galera? A gente tem hoje 8 deputados federais, a gente sabe que nem todo mundo defende a gente da forma que deveria defender. Sim. E aí é mais ou menos esse questionamento aí que o Menezes está fazendo. Será que ele tem embasamento para isso? E o Menezes tem um ponto realmente um questionamento válido demais. Realmente tem que ter. Eu acredito que não é só em relação, não é só pontuando em relação ao Sargento Salazar. Esse deveria ser um pensamento de todo amazonense na hora. Pronto. Poxa, será que esse deputado federal que eu vou votar, ele tem capacidade técnica de poder levar esses conteúdos para a Câmara Federal? Alguém defender, conheça, né, quais são as nossas prioridades, né? É muito importante o trabalho da Casa Baixa, é muito importante, passa na Câmara Federal, depois esses projetos vão para o Senado, depois desse projeto no Senado são sancionados pelo presidente da República, mas tudo começa na Câmara Federal. Exato. Então é uma importância muito grandiosa. É bom de todos nós ficarmos com essa ideia na cabeça de saber que se essa pessoa que a gente está querendo votar, se ela
tá? Será que essa pessoa tem embasamento, tem letramento, tem essa condição técnica de debater, apresentar e defender os interesses do estado do Amazonas? Sem dúvida, é muito importante esse questionamento. Nathalie, segue comigo, Nathalie, Sim. porque o presidente Lula voltou a destacar a BR-319 como uma das principais obras de infraestrutura do país. O governo federal citou a entrega da ponte sobre o rio Altaismirim e falou em retomada de um projeto que ficou paralisado por décadas e tudo mais. Será que dessa vez sai? Então, Karime, né, realmente foi uma reunião ali cheia de ministros, organizada no Palácio do Planalto, né? Antes desse feriadão, eles se reuniram e teve ali uma prestação de contas dos últimos 5 meses, né? Do dinheiro que realmente foi gasto aí pelo governo federal. E o asfaltamento da BR-319 teve ali um destaque, né? Inclusive foram destacados, como você adiantou, a ponte sobre o rio Altaismirim, né? Que resultou ali no investimento de mais de 74 milhões de reais, né? Inclusive também eles falaram, né, sobre o início da obra de asfaltamento ali na região do trecho do meio, que enfim a gente espera que garanta a trafegabilidade que a gente tanto sonha, né, em nos tirar ali daquela situação de lama, atoleiro, para que a gente possa realmente sair dessa situação de isolamento. E além da situação da pavimentação e a colocação de asfalto, né, eles também anunciaram ali a construção de 3 novas pontes nas nossas regiões, né? E tudo isso realmente eles disseram que o dinheiro já está autorizado, né? Então a gente realmente espera que esses investimentos eles possam chegar aqui e garantir. Muito se fala em compromisso ambiental, mas a gente tem compromisso ambiental, mas a gente quer sair aí dessa situação de isolamento. Inclusive o presidente Lula, o governo federal, foi muito enfático durante essa reunião em afirmar que eles vão garantir que as pessoas, né, que nós, Amazônia, das pessoas que vivem aqui na nossa região, vão poder usar a estrada, porque ela é a única saída de Manaus para o restante do Brasil. E assim a gente torce. Olha, eu tô aqui até fazendo figuinha aqui. Exato. Seguimos na torcida. Muitíssimo obrigada. Bloco de Política do 18 horas com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. Trânsito. E vamos voltar a conversar com o repórter André Meirelles. André, começou hoje o arraial do CSU aí no Parque 10. Você está aí, conta pra gente como é que está a movimentação. Muito boa noite, né, Karine, Kennedy, a todos que nos acompanham. Olha só, hoje começa a 44ª edição do Arraial do CSU, que é uma das festas juninas mais tradicionais aqui de Manaus. O evento, ele abre as portas aí hoje, aqui no Parque 10, onde a gente está nesse momento, na zona centro-sul da capital. E o melhor de tudo, que aqui a entrada é totalmente gratuita. A festa, ela inclusive está começando hoje, 4 de junho, começou agora há pouco, às 18 horas, e vai seguir, até o dia 5 de julho. E todos os dias vai estar funcionando aqui das 6 da tarde até a meia-noite. E são mais de 30 dias de programação com quadrilhas, cirandas, danças regionais, apresentações folclóricas e, claro, muita manifestação da cultura popular. Além disso, o espaço conta com um parque de diversões, área gastronômica e o espaço aí de convivência. Ao todo, estão previstas mais de 300 apresentações culturais durante esses 30 dias de programação. Vale lembrar que o início ele foi adiado uma semana, isso por causa das fortes chuvas que atingiram a capital amazonense. Então as chuvas atrapalharam a montagem, né, da estrutura, mas agora está tudo pronto aqui para receber o público. E o Arraial do CSU, ele não é só uma festa não. A gente lembra que em 2025 o evento passou a fazer parte do calendário oficial de eventos de Manaus e foi reconhecido como patrimônio cultural do município. Então, com mais de 4 décadas de história, é um dos pontos de encontro mais queridos das famílias manauaras no mês de junho. E hoje, né, feriado local, a gente tá convidando as pessoas tem convite para que as pessoas possam participar aqui hoje. Inclusive, eu vou narrando aqui que tem várias barracas. Todo mundo sabe que o Arraial, claro, tem comida de tudo quanto é jeito, tudo que você quiser, comida, lanche, jantar por aqui, merendar, o que você quiser fazer tem por aqui. Mas o que chama também a atenção são para essas barracas também. Aqui a gente tem uma barraca de brinquedos, não é isso? Quanto é que tá os brinquedos por aqui, mais ou menos? Fala pra gente. Tem de vários preços, a partir de R$20. Venha conferir, traga sua família.
traga sua família, venha se divertir aqui. A partir de R$10 já tem os carrinhos ali. Tem vários preços. Ursinho de pelúcia, tem de animes, tem tudo por aqui. Tem também aqui, ó, cordão, brinco, maquiagens, né? Tem lojas aqui de maquiagens para você que gosta aí de batom, de blush, de que mais? Essas coisas também. E a gente também vai falar agora aqui com a Neide, né, da Barraca Mahal. Conta pra gente o que vende aqui no local. Olha, a gente vende acessório em geral, miçanga, entendeu? Brincos, pulseiras naturais, cordões naturais, entendeu? E a expectativa para esse mês, né, de junho, é que o evento seja muito bom, melhor que o ano passado. Temos muita dança, vamos ter muitas comidas típicas, né? Maçã do amor, milho cozido e vatapá, né? E a gente gosta muito desse evento. Eu sou uma pessoa que eu amo esse evento. Eu amo esses eventos, não só esse, mas outros também que temos na cidade, né? Para esse mês de junho, Arraial, essas coisas é uma maravilha. Então tá aí, muito obrigado. É a Neide aqui da Banca Mahal, que vende miçangas, que vende também aí cordão, pulseira. E agora a gente vai falar com a Márcia. Márcia, e aí, Márcia, qual a expectativa para esse mês aqui nesse Arraial, né? Mais uma edição aqui do Arraial Sesc. A expectativa tá muito grande, né? O Arraial tá lindo, foi feito com muito amor. Temos muitas atrações todos os dias e serão 30 dias de muita diversão. Então tá bom, fala pra gente um pouco aqui da sua barraca, Pets, não é isso? Nós somos a ONG Pegadas de Amor. Nós estamos aqui no evento para vender os nossos produtos, para custear as despesas da nossa ONG. Então tá bom, olha só, as pessoas que quiserem vir aqui pro local podem trazer os seus pets, dá uma passadinha aqui, né? Fala pra gente o que mais tem aqui. Nós temos roupa do Brasil, boné do Brasil, caminha, coleira, brinquedos, comedouros, arranhadores, tudo para a diversão do seu pet. Tudo pro pet. Muito obrigado, Márcia. Então é isso, tá aí feito o convite, tá funcionando aqui todos os dias de 6 da tarde até a meia-noite. A orientação, claro, a gente tem a orientação do IMU, do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, de preferência deixe seu carro, seu veículo em casa para evitar aquele transtorno no trânsito. Tem aí de motorista por aplicativos, os ônibus que passam por aqui também, tem paradas de ônibus aqui próxima e aí é só se divertir. Tem também um parquinho aqui de diversão e muitas outras coisas, né? A gente vai ficar a noite toda falando de tudo que tem aqui. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. E vamos saber agora como é que vai ficar a previsão do tempo com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Quinta-feira com céu parcialmente nublado e chuvas leves em alguns pontos da capital. A previsão para a noite de hoje indica a chance de 53% para chuvas rápidas e isoladas. Agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 5 de junho, sexta-feira. Segundo o Clima Tempo, a sexta começa com céu nublado e muita umidade. No período da tarde, a previsão indica chuvas fortes com até 69% de chance, acompanhadas de trovoadas. À noite, o clima continua instável, as pancadas de chuva se tornam mais isoladas, mas ainda temos 46% de chance de precipitações. A temperatura nessa sexta varia entre mínima de 24 e máxima de 30 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 70% a 99%. Agora, Vanessa, segue aqui com a gente. O governo do Amazonas, ele acabou decretando uma emergência climática preventiva e conta pra gente como é que fica ali a questão do El Ninho, o que pode trazer de risco, secas, queimadas, como é que fica a situação? Isso mesmo, Kennedy, essa preocupação com o El Ninho, né, fez o governador do Amazonas, Roberto Cidade, decretar estado de emergência climática e ambiental de forma preventiva em todo o estado. A decisão, ela já foi publicada no Diário Oficial e vale por 180 dias. E esse decreto foi feito justamente porque os estudos mostram que esse fenômeno do El Ninho deve aparecer entre o fim de 2026 e o começo de 2027. E aqui para o nosso estado, isso significa menos chuva, calor mais forte, rios com níveis mais baixos e, infelizmente, mais risco de queimadas na Amazônia. Mas atenção, gente, isso não significa que já exista uma calamidade presente. O decreto é para que o estado possa se antecipar diante dos
riscos que podem vir pela frente. A Defesa Civil já alerta para possíveis impactos, como estiagem mais forte, falta de água e problemas socioambientais, principalmente no sul do estado, onde as temperaturas devem subir ainda mais. E para dar conta de tudo isso, foi criado um comitê que vai coordenar todas as ações. A Defesa Civil vai cuidar do monitoramento do clima e dos riscos, enquanto a Secretaria de Meio Ambiente e o IPAAM vão reforçar a fiscalização contra queimadas e degradação ambiental. Outras secretarias, como Produção Rural, Bombeiros, Segurança Pública, Saúde e Educação, também vão ter tarefas específicas para enfrentar os efeitos dessa estiagem. E essa medida ela vem quase 2 anos depois da grande seca que a gente teve aqui em 2024, que foi uma das mais fortes já registradas no Amazonas. A ideia agora é se preparar desde já para um novo ciclo de eventos extremos que pode afetar o transporte pelos rios, o abastecimento de comunidades isoladas, a produção rural e até a qualidade do ar em várias regiões do estado, Kennedson. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. 18 horas. Nós vamos falar agora sobre saúde, gente. É o alerta para as doenças respiratórias que continuam em todo o país. Aqui no estado do Amazonas, os números, eles já mostram um sinal de redução, Karime. Pois é, exatamente. O boletim Infogripe dessa semana aponta que o Acre, Amapá, Pará e Roraima apresentaram altas nos casos, já que no Amazonas ficou fora dessa lista dos estados com crescimento de doenças respiratórias, indicando redução e estabilidade das ocorrências. E quem traz mais detalhes a respeito do assunto é a repórter Odineia Araújo. Boa noite, Odineia. O Brasil segue em alerta para o aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave, SRAG. Segundo o boletim Infogripe da Fiocruz dessa semana, o crescimento das internações está ligado principalmente ao vírus sincicial respiratório, que afeta sobretudo crianças pequenas. Aqui no Amazonas, o cenário é menos preocupante que em outros estados da região norte. Enquanto Acre, Amapá, Pará e Roraima apresentam alta nos casos, o Amazonas ficou fora da lista dos estados com crescimento de SRAG, indicando redução e estabilidade das ocorrências, segundo a pesquisadora Tatiana Portela, do Programa de Computação Científica da Fiocruz e do Infogripe. No estado do Amazonas, os casos de síndrome respiratória aguda grave já pararam de crescer, né? Já se estabilizaram, mas eles ainda estão num nível alto aí para a região. Sendo que essa alta de SRAG no estado ocorre especialmente, né, nas crianças e também adolescentes, e o vírus, né, que tem predominado nessa faixa etária tem sido principalmente o rinovírus. Mesmo assim, o alerta continua. A Fiocruz reforça que a vacinação ainda é a principal forma de evitar casos graves e mortes, especialmente entre idosos, gestantes e crianças, conforme a pesquisadora Tatiana Portela. Por conta, né, dessa maior circulação, né, desse vírus respiratório no estado, a gente recomenda algumas medidas, como lavar sempre as mãos, em caso de sintomas de gripe ou resfriado. O ideal é ficar em casa em isolamento, né, para evitar transmitir esses vírus para outras pessoas, mas se não for possível fazer esse isolamento, a gente recomenda que a pessoa saia de casa usando uma boa máscara. Em todo o país, mais de 77 mil casos de problemas respiratórios já foram registrados esse ano. O boletim Infogripe também revela que, enquanto alguns estados conseguem reduzir os números, o sistema de saúde segue sob muita pressão. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Escuta esse dado: falsificação, pirataria e contrabando deram prejuízo recorde de mais de 514 bilhões de reais no Brasil em 2025. O levantamento é do Anuário da Falsificação 2026 e mostra que bebidas alcoólicas, roupas e até combustíveis estão entre os setores mais afetados pela pirataria. Kenneth, você acredita que tem até medicamentos e cosméticos nessa lista também, e tem cigarros, celulares, enfim, né, gente? É uma gama, tudo que é produzido é pirateado. Bebida alcoólica, já Bebida pensou? alcoólica, que por inclusive isso que deu muito ruim, aquela questão do metanol, né, que matou muitas pessoas aqui no Brasil. Todos estão entre os produtos mais pirateados e contrabandeados que dão esse prejuízo de bilhões de reais para o Brasil. Vamos acompanhar mais detalhes desse levantamento agora com André Meirelles.
O Brasil perdeu 514 bilhões de reais em 2025 com falsificação, contrabando, pirataria e sonegação fiscal. Os dados são do Anuário da Falsificação 2026, divulgado pela Associação Brasileira de Combate à Falsificação, a ABSF. O valor é 8% maior do que o registrado no ano anterior. Os 3 setores mais afetados foram bebidas alcoólicas, com prejuízo de 89 bilhões e 500 milhões de reais, vestuários com 55 bilhões e combustíveis com 30 bilhões de reais. Mas o problema vai além do prejuízo financeiro. Entre setembro e dezembro de 2025, um surto de intoxicação por bebidas falsificadas com metanol causou 22 mortes confirmadas no país. Criminosos usavam fábricas clandestinas para produzir bebidas com embalagens quase idênticas às originais. A estimativa é de que 36% das bebidas alcoólicas vendidas no Brasil sejam falsificadas, adulteradas ou contrabandeadas. O diretor da Associação Brasileira de Combate à Falsificação, a ABCF, advogado Rodolfo Ramazzini, explicou que a maioria dos estabelecimentos que revendem produtos falsificados sabem dos riscos que estão causando à população e têm consciência de que os produtos são falsos. Na maioria dos casos, os donos dos estabelecimentos que revendem esse produto sabem que estão vendendo um produto falso porque eles compram sem nota, sem procedência, a preço vil, para aumentar sua margem de lucro na venda ao consumidor final. E a falta de origem também, porque a pessoa que compra isso para revender no seu mercado, ou na sua distribuidora, ou no seu bar, e não tem uma nota fiscal de origem desse produto e pagou 30% do preço do produto original, ele sabe exatamente o que ele está fazendo, né? No campo dos medicamentos, o mercado ilegal movimenta 16 bilhões e 800 milhões de reais por ano, um salto de 46% em relação a 2024. Grande parte desse crescimento vem do comércio ilegal de remédios como Ozempic e Wegovy, muito procurado para perda de peso. Alguns desses produtos falsos contêm insulina ou apenas solução salina, representando risco grave à saúde. São Paulo é o centro do mercado ilegal no país. O estado concentra 40% de todas as perdas nacionais, o equivalente a 205 bilhões e 600 milhões de reais. O diretor da ABCF, Rodolfo Ramazzini, explicou que o crime organizado é o que mais impulsiona esse mercado. Você tem aí, desde a entrada do crime organizado nesse setor para valer, como já havia acontecido no setor de cigarros, combustível anteriormente, você tem aí um agravante nas periferias que são as montagens dessas adegas, né? Por parte do crime organizado, que monta essas adegas, que são a ponta para revender esse produto ao consumidor final e ainda lavar dinheiro do crime organizado. Quando você fala dessa distribuição em escala maior para bares, mercados, restaurantes, aí você está envolvendo distribuidoras que também estão comprando esse produto. Elas têm uma nota fiscal do produto original que elas compram, aí elas põem lá, por exemplo, 40%, 30% de produto bom ali dentro, mas tem ali 60% de produto ruim. O cigarro continua liderando o contrabando. Cerca de 32% do consumo nacional já vem do mercado ilegal, com evasão fiscal superior a 11 bilhões de reais por ano. O crime organizado controla grande parte dessas atividades na região de fronteira. Em resposta, as operações de repressão cresceram 12%. Passaram de 1.714 em 2024 para 1.928 em 2025. A Câmara dos Deputados também aprovou o projeto que torna crime hediondo a falsificação de alimentos, bebidas, suplementos, com pena de 4 a 8 anos de reclusão. Volto com vocês. 18 horas. Cultura e entretenimento.
E quem gosta de cinema e série, gente, já se prepara aí, já apronta aquela pipoquinha gostosa, porque esse mês de junho chega repleto de estreias muito aguardadas, inclusive nas telonas e nas plataformas de streaming, Karine. Exato, Kenneth. Tem um retorno de clássicos que marcaram gerações como He-Man, viu? Mestres do Universo, isso na telona. Além de muita comédia e terror com a volta da turma do Todo Mundo em Pânico. A repórter Vanessa Lima traz pra gente os destaques. Boa noite, Vanessa. Tem muito lançamento bom, né? Eletrizantes maravilhosos. Isso porque se você estava procurando uma desculpa para ir ao cinema ou maratonar uma série no fim de semana, junho chegou para resolver esse problema. E tem opção para todos os gostos. Nas telonas, o musculoso mais famoso dos desenhos está de volta. He-Man retorna em Mestres do Universo e precisa recuperar uma espada mística para salvar Eternia das garras do terrível esqueleto. É uma viagem direta para a infância de muita gente, hein? E se a sua praia é dar risada dos filmes de terror, a turma de Todo Mundo em Pânico está de volta. 25 anos depois, Cindy, Brenda, Shorty e Ray retornam para provar que nenhum susto está a salvo das piadas da franquia. A programação dos cinemas ainda traz drama, romance, animação e aventura, com títulos como Alpha, 100 Noites de Desejo, Dolores, Labirinto dos Garotos Perdidos e Os Peludos 2. Já no conforto do sofá, a Netflix aposta no romance com Paixão de Escritório, estrelado por Jennifer Lopez. Para os apaixonados por futebol, o documentário Tetra, Acreditar de Novo, relembra a conquista histórica da seleção brasileira em 1994. Tem ainda comédia nacional com Leandro Hassum e muita ação real em Operação Guerra Verde, que mostra o trabalho dos agentes do IBAMA no combate aos crimes ambientais. Ou seja, prepare a pipoca, escolha o seu gênero favorito e aproveite, porque o mês de junho promete muitas horas de diversão. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Trânsito. A gente volta a conversar com o repórter André Meirelles. André, boa noite mais uma vez. Ainda tem rua interditada até às 10 da noite, é isso? Para a procissão de Corpus Christi? É isso mesmo, Karine. Ruas interditadas, isso porque acontece, então, a procissão aí do feriado local de Corpus Christi, né? Essa situação acontece aí desde as 4h30 da tarde de hoje, que aconteceu ali, né, essa intervenção na própria rua Avenida Eduardo Ribeiro, que esteve completamente bloqueada entre a Saldanha Marinho e a Avenida 7 de Setembro. Então, a interdição, ela foi para acomodar aquela estrutura da missa. E para quem precisa passar pela região, o IMO orienta a usar as ruas Saldanha Marinho e 24 de Maio como alternativa, porque os fiéis, eles saem caminhando pelo centro histórico e o percurso, ele passa pela Avenida 7 de Setembro, segue pela Avenida Joaquim Nabuco, Rua 10 de Julho e retorna para Eduardo Ribeiro. As vias do percurso da procissão funcionam com interdição dinâmica, ou seja, são liberadas aí toda vez depois da passagem da multidão. Então, se puder, evite o centro até às 10 da noite e também, se precisar passar pela região, siga as orientações dos agentes de trânsito. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. E agora em Manaus, 18 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Tribunal Regional Eleitoral fez um alerta importante aos pré-candidatos a cargos eletivos no Amazonas. Disse que a divulgação de pré-candidaturas, a participação em entrevistas e a apresentação de propostas políticas são práticas comuns no período que antecede as eleições. No entanto, embora a legislação eleitoral permita manifestações políticas antes do início oficial da campanha, dia 16 de agosto, existem limites. E esses limites precisam ser observados para evitar a configuração de propaganda eleitoral antecipada. A Lei das Eleições estabelece que a manifestação da intenção de disputar as eleições não caracterizam propaganda eleitoral antecipada, assim como o destaque das qualidades pessoais e a divulgação de propostas, mas veta o pedido explícito de voto antes do período oficial de campanha, quando o pré-candidato não pode solicitar
diretamente o voto do eleitor. Caso haja pedido explícito de voto antes do período permitido, qualquer interessado pode ajuizar a ação perante a Justiça Eleitoral. Se houver o reconhecimento da propaganda antecipada, a legislação prevê a aplicação de multa. Nesse momento, não há fiscalização prévia por parte da Justiça Eleitoral, que atua mediante provocação dos interessados. Portanto, durante a pré-campanha são permitidas entrevistas, debates, encontros e eventos voltados à discussão de temas de interesse público, mas destaca a Justiça Eleitoral, desde que não haja pedido de voto. E o eleitor que flagrar as irregularidades pode acionar a Justiça contra os pré-candidatos que burlarem a lei. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Estaremos de volta amanhã a partir das 6 da tarde. Um beijo, até lá. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.